Olá, boa noite para você. A indústria brasileira mostra claros sinais de recuperação. Em alguns setores, o faturamento já é maior que antes da pandemia. De cosmético a comida, quase tudo o que compramos vem dentro de uma embalagem. Por isso, esse setor é como um termômetro da economia. Quando a venda de embalagens cresce, é sinal de aquecimento no mercado. E se depender do movimento nesta fábrica, dá para dizer que o pior já passou. Em janeiro, a empresa fabricou 1.000 toneladas de embalagem. Em maio, atingiu 500 toneladas. Foi o fundo do poço. Depois, mês a mês, a produção foi subindo e em setembro chegou à marca de 1.200 toneladas. Com quase 50 anos de atividade, o dono comemora a superação. Surpreendeu e surpreendeu muito. Com o crescimento da demanda, a empresa está operando com hora extra e jornada de trabalho até no fim de semana. No mês passado, uma outra surpresa. Os fornecedores de matéria-prima começaram a atrasar as entregas. Um sinal de que a indústria de papel e celulose também não estava preparada para a retomada. Recém-contratado como operador de máquina, Regi Carlo é outro que ficou surpreso por conseguir a vaga durante a pandemia. Arrumei o serviço bem mais rápido do que eu pensava. Segundo a CNI, Confederação Nacional da Indústria, agosto foi o primeiro mês do ano com crescimento do emprego no setor, 1,9%. O faturamento da indústria vem subindo, mas ainda está 3,9% abaixo do registrado entre janeiro e agosto do ano passado. Mesmo assim, a expectativa é que a indústria recupere as perdas antes do previsto. A saída nossa da indústria está sendo em uma curva em V. Agora, esperamos que isso se mantenha, para poder garantir realmente um equilíbrio da produção industrial. Veja agora outros destaques do Jornal da Record. Educação e emprego são os segmentos mais prejudicados na pandemia. Turma do Supremo decide que flagrante não pode virar prisão preventiva. Comissão da Câmara dos Estados Unidos defende desmembrar empresas como Facebook e Google. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento para os desafios do presente, experimente o futuro com o Bradesco. O Conselho Nacional de Justiça estabeleceu um novo prazo para que o oficial de justiça cumpra os mandados em casos de violência contra a mulher. Vamos falar com Vitor Costa. Boa noite, Vitor. Muito boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. Agora o oficial tem 48 horas para cumprir as ordens de medidas protetivas. Antes não existia prazo. Essa medida, Patrícia, tem relação com o crescimento do número de casos de agressão durante a pandemia. O prazo pode ser ainda menor em casos em que a Justiça entender que são urgentes. O Conselho também decidiu que a comunicação relativa ao agressor, como saída da prisão, deve ser feita de maneira rápida, por telefone, mensagens de texto ou e-mail. Patrícia? Obrigada, Vitor, pelas informações. E um estudo mostra que as áreas mais afetadas pela pandemia foram a educação e o emprego. A Giovana Rizardo tem os detalhes. Boa noite, Giovana. Qual foi o objetivo aí dessa pesquisa? Oi, Patrícia, boa noite para você, boa noite a todos. Foi mapear as ações adotadas pelas cidades no combate à pandemia e também os impactos causados. 7 em cada 10 prefeituras avaliam como muito alto ou como alto o impacto da pandemia nas contas públicas. As áreas mais afetadas foram a educação, com 39%, logo em seguida a geração de empregos, com quase 30%, e em terceiro lugar a área de esportes e de lazer. 302 municípios participaram dessa pesquisa entre julho e setembro. Esse levantamento foi divulgado pelo Programa Cidades Sustentáveis e também pelo Ibope Inteligência. Patrícia. Obrigada, Giovana. Bom descanso para você. O relatório final da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Rio recomendou o afastamento definitivo do governador Wilson Witson. Pedro Paulo Filho tem as informações. Qual foi a justificativa? Pedro, boa noite.
Oi, Patrícia. Olha, seriam as irregularidades na área da saúde. Boa noite para você, boa noite a todos. O relatório final concluiu que praticamente todos os contratos emergenciais firmados pela Secretaria Estadual de Saúde durante a pandemia apresentaram suspeitas de mau uso do dinheiro público. O documento, com quase 700 páginas, foi apresentado nesta terça-feira. Segundo o relatório, o governo e as empresas prestadoras de serviços na área da saúde têm uma relação nociva, marcada por corrupção e pelo desrespeito à população. Somados, são 1 bilhão e 700 milhões de reais em contratos, fechados sem licitação, em pouco mais de 3 meses. Patrícia. Obrigada, Pedro. E Minas Gerais vai testar mais uma vacina contra a Covid-19. A Virgínia Nalon tem os detalhes. A partir de quando, Virgínia? Boa noite. Oi, Patrícia, boa noite para você, boa noite a todos. O teste da vacina da Johnson & Johnson contra a Covid-19 vai ser feito pela Universidade Federal de Minas Gerais na próxima semana. O experimento está na última etapa de pesquisa, antes do registro nas agências reguladoras. 2.000 voluntários vão participar da pesquisa. E ainda dá tempo de participar, pode se candidatar pessoas com mais de 18 anos de idade. Os voluntários serão divididos entre aqueles que receberão o placebo e aqueles que receberão o medicamento. Todos vão ser acompanhados por 2 anos. Patrícia. Vamos torcer, Virgínia. Obrigada pelas suas informações. O IBAMA e a Universidade Federal do Rio de Janeiro atualizaram a área queimada no Pantanal. Então vamos até Campo Grande com William Franco. William, boa noite. Qual o tamanho da área devastada? Boa noite, Patrícia. Já são quase 4 milhões de hectares atingidos pelas queimadas no Pantanal. A área é equivalente a cerca de 8 vezes o tamanho do Distrito Federal. São exatos 3.977.000 hectares, cerca de 26% de todo o território do Pantanal. Desde abril, brigadistas combatem as chamas no Pantanal sul-mato-grossense. Mas a situação se agravou há pouco mais de 2 meses, quando o fogo se alastrou para o estado vizinho, Mato Grosso, deixando os incêndios sem controle. A vegetação ainda está muito seca na região do Pantanal e não há nenhuma previsão de chuva para os próximos dias. Patrícia. Que pena, William. Obrigada pelas informações. E o Senado aprovou a prorrogação de incentivos a montadoras de veículos na região centro-oeste. Vamos até Brasília com a Lívia Veiga. Boa noite, Lívia. Oi, Patrícia, boa noite. O texto original do governo não incluía as empresas do Centro-Oeste. A mudança foi feita pelos deputados. Só nessa região, a medida terá impacto por ano de 450 milhões de reais em impostos não recolhidos. A medida provisória garante incentivos tributários a montadoras nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste até o fim de 2025. Para diminuir o tamanho da renúncia fiscal, o texto aprovado pela Câmara na semana passada acrescentou a cobrança do IOF, o Imposto sobre Operações de Crédito, no Fundo Constitucional do Centro-Oeste, que financia empresas da região. Como o Senado não fez alterações no texto, a MP agora segue para a sanção presidencial. Patrícia. As eleições presidenciais nos Estados Unidos serão em novembro, mas milhões de eleitores já votaram em 31 estados. E quem tem os detalhes é a correspondente Evelyn Bastos. Um estudo da Universidade da Flórida indica que mais de 4 milhões de norte-americanos já votaram nas eleições para presidente mesmo um mês antes do prazo final. O número é muito maior do que os 75 mil nas eleições de 2016. E para os pesquisadores, a estimativa é de participação recorde. Mais de 150 milhões de pessoas indo às urnas presencialmente ou por correspondência. Os votos antecipados têm um papel-chave nestas eleições. Por conta da pandemia, as regras para o voto de correspondência foram flexibilizadas. Donald Trump cita o receio de fraudes. E a disputa pode acabar na Suprema Corte do país, Patrícia.
Obrigada, Evelyn. A Record News e o R7.com transmitem nesta quarta o debate dos candidatos à vice-presidência dos Estados Unidos. Mike Pence e Kamala Harris se enfrentam em Salt Lake City a partir das 10 da noite, pelo horário de Brasília. E agora à noite, o presidente Donald Trump autorizou a retirada de sigilo de inquérito sobre documentos relacionados a duas investigações. Uma delas é o suposto conluio com a Rússia nas eleições de 2016. A outra é sobre o escândalo dos e-mails envolvendo a ex-secretária de Estado Hillary Clinton, que concorreu à presidência contra Trump. A OPAC, Organização para a Proibição de Armas Químicas, confirmou ter encontrado o agente tóxico Novichok no organismo do opositor e ativista russo Alexei Navalny. Quem tem mais informações é a correspondente Ana Paula Gomes. A descoberta do órgão da ONU revelou os mesmos resultados de laboratórios da França, Suécia e Alemanha. Na primeira aparição em vídeo, desde que recebeu alta do hospital, Navalny acusou o Serviço de Inteligência da Rússia e o presidente Vladimir Putin de tentativa de envenenamento. E disse que as autoridades o veem como uma ameaça às eleições legislativas na Rússia que devem acontecer no ano que vem. Já o Kremlin nega qualquer envolvimento no caso. De Lisboa, Ana Paula Gomes. Veja a seguir, Supremo Tribunal Federal decide que prisão em flagrante não pode virar prisão preventiva. E ainda, a Câmara dos Estados Unidos conclui relatório que defende a divisão das grandes empresas de tecnologia. O Comitê de Justiça da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos divulgou um relatório que condena o poder das gigantes de tecnologia. Os deputados investigaram durante quase um ano e meio as práticas comerciais das 4 Big Techs, formadas por Apple, Facebook, Google e Amazon. O relatório diz que essas companhias criaram monopólios e precisam de uma forte regulação. Os parlamentares concluíram que essas empresas precisam ser desmembradas. Na Ásia, as viagens a negócios entre Japão e Coreia do Sul serão liberadas a partir de quinta-feira. Vamos conversar com a correspondente, a Silvia Kikuchi, que tem mais informações. Boa tarde aí para você, Silvia. Olá, boa noite, Patrícia, boa noite a todos. A retomada dessas viagens a negócios deve ajudar a melhorar as relações comerciais entre os dois países. Os passageiros que apresentarem certificados negativos de exames para o coronavírus nem vão precisar fazer a quarentena de 14 dias. E na China, o turismo deu uma aquecida na última semana com um feriado prolongado que começou dia 1º de outubro. As viagens aéreas dentro do país aumentaram 11%. Cerca de 425 milhões de chineses viajaram nesse período e os preços dos hotéis dispararam. O país não reportou nenhum caso de Covid-19 desde o dia 15 de agosto. Patrícia. Que bom, Silvia. Obrigada pelas suas informações. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o Judiciário não pode converter uma detenção em flagrante em prisão preventiva. Vamos voltar a Brasília com a Lívia Veiga. Suas informações. Patrícia, a decisão unânime foi da segunda turma do STF. Os ministros consideraram que a prisão preventiva depende de um pedido prévio e expresso do Ministério Público ou da autoridade policial. Segundo o entendimento deles, qualquer pessoa presa em flagrante tem direito a uma audiência de custódia que, em alguns casos excepcionais, pode ser feita por videoconferência. O julgamento leva em conta a alteração trazida pela lei anticrime, que mudou parte do Código de Processo Penal e retirou a possibilidade dos juízes ordenarem a conversão de prisão preventiva de ofício. Todos os ministros seguiram o relator, ministro Celso de Mello, que participou pela última vez de uma sessão da segunda turma do STF, com direito à despedida emocionada. Patrícia. Obrigada, Silvia. Nesta terça-feira, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, desembargador Valdir Noevo Campos, visitou a Record TV. Ele foi recebido na sede da Barra Funda pelo presidente da emissora, Luiz Cláudio Costa. O assunto do encontro foram os protocolos de segurança para as eleições municipais de novembro. Na fila, nós teremos marcação no chão, os eleitores terão que ficar distanciados.
Os eleitores que estejam no grupo de risco terão preferência de votar nas 3 primeiras horas de votação e dentro da sala da sessão eleitoral. A pessoa não poderá estar acompanhada, a não ser que necessite estar acompanhada, alguém que tenha alguma necessidade especial. Recomenda-se que não vá com criança votar e que a pessoa leve a sua caneta, para que não haja esse contato. O governo está otimista na recuperação do Brasil após a pandemia. O secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia disse que os dados de carteiras assinadas em agosto mostram que a retomada do emprego já começou. Bruno Bianco participou do JR Entrevista desta terça-feira. Esse CAGED é o melhor CAGED de agosto desde o ano de 2010. Portanto, a economia, de fato, já em plena retomada. E nós já estamos gerando empregos em todos os setores. Isso é fundamental para a economia e mostra o acerto das políticas do governo, né? As políticas pré-pandemia, as políticas da pandemia e agora já estamos prontos a pensar no pós-pandemia, né? Secretário, mas a gente tem que lembrar também os números do IBGE, o ministro Paulo Guedes também sempre fala que a gente tem um problema de desemprego em massa no país, 13,8% o número de desempregados no país, de acordo com o IBGE. Esse número preocupa muito vocês? Quais medidas podem ser tomadas daqui em diante para a redução do desemprego? Perfeito, Tiago. Todo e qualquer desemprego nos preocupa, né? O nosso objetivo é muito claro, é gerar empregos, gerar trabalho, gerar oportunidades. Os dados do IBGE não podem ser cotejados e comparados de maneira fria com os dados do CAGED. O IBGE é uma pesquisa, o CAGED é um banco de dados, né? É um sistema em que as empresas preenchem. Então, são sistemáticas absolutamente diferentes. E o IBGE fala muito mais com pessoas em desocupação. E nós aqui pegamos um emprego formal por meio do CAGED. O governo tem um projeto ali para tentar reduzir impacto para as empresas, justamente a possibilidade de prorrogar mais uma vez o programa de suspensão de contratos e corte de jornada. Isso deve ser renovado? Como é que vocês estão enxergando essa possibilidade? O presidente nos pediu que nos preocupássemos fundamentalmente, desde o primeiro dia da pandemia, com o emprego e com renda dos brasileiros, que nós protegêssemos emprego e renda, que mantivéssemos empresas vivas e mantivéssemos os empresários vivos, porque tudo isso manteria a economia pulsando. O ministro Paulo Guedes costuma dizer o seguinte: nós conseguimos manter os sinais vitais da economia, diferentemente de outros países do mundo. Então, nós superamos todas as expectativas no sentido de manter empregos, empresas e empresários. Isso facilita muito a retomada. Ainda enxergamos alguns setores que precisam dessa suspensão. Temos dinheiro para isso, dentro do orçamento do programa. E o programa é um programa muito bem feito, tanto do ponto de vista de efetividade, de simplicidade, quanto de custo. Por quê? Porque o programa evita o desemprego da pessoa, mantém o vínculo e evita o pagamento de seguro-desemprego. Então, o governo pagaria de qualquer maneira. Por isso que a gente acha oportuno uma prorrogação, pelo menos por mais 2 meses. E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h25 da manhã. Uma boa noite para você.